Olá a todos, espero que estejam todos bem e hoje a gente vai para mais uma correção do PET de matemática. Bom, como de costume, a gente vai fazer a correção do PET, tá? E aqui eu tô com o PET da terceira semana e é o seguinte, o meu roteiro já tá meio rabiscado aqui porque eu comecei a fazer e eu não tinha outra cópia para fazer, tá? Mas então vamos lá, olha só, o pessoal tá com dúvida na primeira questão, e a primeira questão é o seguinte, ele pede para fazer a divisão do número que está na linha pelo número que está na coluna, tá? E ele deu um modelo aqui pra gente fazer, que o modelo tá assim, olha só, é o número que está na linha dividido pelo número que está na coluna, tá? Eu vou ter uma divisão aqui, e aí eu faço e vou achar um valor, tá? Eu tenho que resolver essa divisão, bom? Nessa atividade eu tinha colocado alguns links aqui para vocês, esses dois vídeos eu tinha elaborado para explicar a matéria do PET, vocês vão perceber que esse PET não tem atividade extra, tá? É só a atividade do PET mesmo. Então o primeiro que eu tenho é esse aqui, olha só, é o número da linha dividido pelo número da coluna. Então o número da linha que é 6, dividido pelo número da coluna que é 3, tá? Aí o que acontece? Só fazer 6 dividido por 3 vai dar 2. Só isso, tá? O segundo, aqui ó, continuando nessa mesma linha. Então o número da linha dividido pelo número da coluna. Então o número da linha 6 dividido pelo número da coluna que é 5, que vai dar 1,2. Não precisa fazer isso aqui não, tá? Isso aqui é desnecessário, tá? Você fazer ele na forma horizontal, tá? Não tem muita necessidade não. De novo, vamos lá, ser o número da linha dividido pelo número da coluna. Então, o número da linha, 6 dividido pelo número da coluna, que é 9. Tá, essa divisão vocês podem fazer no papel. Eu sei que muitos vão fazer na calculadora, mas isso aqui vai dar 0,666 e assim por diante. Tá bom? A próxima aqui. Então, eu tenho o número da linha dividido pelo número da coluna. Então, aqui eu ser 6 dividido por 11. 6 dividido por 11 vai dar 0,5454 e vai repetir indefinidamente, tá? Isso aqui é só uma divisão simples, tá bom? Bom, continuando aqui então. Número da linha dividido pelo número da coluna. Então é menos 5. Lembrando que ele tem um sinal, tá? Dividido pelo número da coluna, que é 3. Jogo de sinais. Menos com mais vai dar menos, tá? 5 dividido por 3 vai dar 1,1,6 e assim por diante. Isso aqui é uma forma de colocar dízimo. O próximo eu vou colocar com um tracinho em cima, tá? O próximo é menos 5, que é o número da linha, dividido pelo número da coluna, que é 5, positivo, tá? Mais com menos dá menos, 5 dividido por 5 vai dar 1. Aqui já está feito. E aqui vai ficar o número da linha, que é menos 5, dividido pelo número da coluna, que é 11, tá? Isso aqui vai dar menos com mais dá menos, 0,4545 e reticência, tá? Seguindo aqui, número da linha dividido pelo número da coluna. Então, o número da linha que é 7, dividido pelo número da coluna que é 3. Isso aqui vai dar 2,33. E já que o 3 repete, eu coloco o tracinho em cima do 3. É uma outra forma de colocar ali. Próxima, 7 dividido por 5. Então, 7 dividido por 5. Isso aqui vai dar 1,4. Não é dízima, tá? Esse é um decimal finito. O próximo, 7 dividido pelo número de cima. Então, aqui vai ficar 7 dividido por 9. 7 dividido por 9 vai dar 0,777 e por aí vai. E depois 7 dividido por 11. E aqui vai dar 0,6363 e por aí vai. Tá? Bom, aqui embaixo 4. Então vai ficar 4 dividido por 3. Vai dar 1,33, né? Reticências aqui. O próximo, 4 dividido por 5 vai dar 0,8, tá? Depois, 4 dividido por 9 vai dar 0,444. E depois, 4 dividido por 11, que vai dar 0,3636 e por aí vai. Bom, se reparar, a gente tem padrões, né? De dar para fazer uns padrões. Por exemplo,
Olha só, aqui deu uma divisão inteira e tal, isso aqui não tem muito padrão para seguir não. Mas esse aqui é interessante, olha só. Quando eu divido o número por 5, né, se não der inteiro, o que acontece? O número que deu o resultado é o dobro do número de cima dividido por 10, ou seja, com uma casa decimal. Então é o dobro do número de cima com uma casa decimal. Então é 12, mas ao invés de pôr 12 vai ficar 1,2. Aqui o dobro de 7 é 14, ó. 14, então vai ficar 1,4. O dobro de 4 é 8, então vai ficar 0,8. É interessante, né? Aqui mesma coisa, quando o 9 não divide o número exatamente, o que acontece? O número vai ficar uma dízima periódica do próprio elemento, ó. 6, 0,6666, aqui 0,5555, aqui 0,7777, aqui 0,4444, tá? E aqui o 11 é o seguinte, o 11 é o número, são duas casas decimais, né? Porque é 11 aqui, e é um número, é ele vezes 10 menos uma vez ele, ou seja, 9 vezes o número. Então aqui, ó, esse número que está aqui é 9 vezes o 6 e o período é esse. Então 9 vezes 6, 54. 9 vezes 5, 45. 9 vezes 7, 63. 9 vezes 4, 36. É interessante, se vocês têm um padrão aqui, é bastante interessante, tá? Bom, agora vamos continuar aqui com a nossa correção, tá bom? Bom, aqui é o seguinte. Faça se pede ao atender o melhor assunto. Tá? Organize as frações obtidas em ordem numérica. O que ele quer? Que ele coloque isso aqui em ordem crescente, tá? Para pôr em ordem crescente, eu vou ter que pegar do menor para o maior. O menor que eu tenho aqui é 0, alguma coisa. Então, se eu tenho 0, não é nenhum daqui. Aqui pode ser o 0,8, 0,6, 0,7, 0,4, 54, 45. Como que eu sei o menor número? O menor número é o seguinte, eu vou olhar o próximo número depois da vírgula, a primeira casa decimal. Quem tiver o menor número na primeira casa decimal vai ser o menor número que eu tenho no momento, tá? Se empatar, eu pego a segunda casa. Se empatar, eu pego a terceira e assim por diante. Então aqui a gente tem então, só fazendo um complemento aqui. Então, vai ficar menos 1,6, depois menos 1, depois menos 0,54, depois menos 0,45, tá? Aí depois 0,36, depois 0,4, depois 0,54, depois 0,63, né? Isso aqui é dízima, isso aqui é decimal finito, né? Isso aqui é dízima periódica. O 54 é também? É também dízima periódica. Tem que colocar aqui, ó. Tá? Depois 0,7, colocando aqui embaixo. 0,7, 0,8 aqui. Depois 1,2. Depois 1,3. Depois 1,4, que é decimal finito. Depois o 2. Depois o 2,3 e decimal. Tá aqui. Então essa aqui é a resposta da questão número 2, letra A. Certo? Se te esquece, tá? Tá aqui a resposta. Ok? Essa aqui seria a resposta. Bom, agora vamos para a letra B, tá? Pelo resultado da divisão, quais são os números naturais? Bom, números naturais são números que não têm parte decimal, são números inteiros e também positivos, tá? Então, os números naturais são quais? O 2 e só. Apenas o 2. Tá? É o único número natural que a gente tem. Ok? Pelo resultado da divisão, quais são os números inteiros? Bom, o número inteiro é um número natural também. Então, é o 2 e o menos 1. Vamos ver se tem mais algum número inteiro aqui. Não, né? Só tem o menos 1 aqui, que foi o que deu para dividir. E só. Certo? Bom, vamos para o próximo.
Pelo resultado da divisão, quais são os números racionais? Números racionais, eu posso já garantir para vocês que são todos. Todos são racionais. Todos. O que define um número racional? O número racional é o número que eu posso escrever em forma de fração. E todos eles eu pude escrever em forma de fração, ou seja, forma de uma divisão. Eles são resultados de uma divisão. Então, no caso, eu posso colocar que são todos, tá? Pelo resultado da divisão, quais são os números irracionais? Não temos. Tá? Não temos números irracionais. O que seria um número irracional? O número irracional seria esse aqui, ó. Raiz de 2. Né? Isso aqui vai dar 1,414 e mais um monte de número depois. E não repete, não tem uma ordem que eles começam a repetir, não tem um período. Tá? Por exemplo, pi é 3,1415 92 e por aí vai. Tem mais um monte de número que não segue uma sequência de período, tá? Esses seriam números irracionais, tá bom? Próximo. Quais são as frações que formam dízimas periódicas? Bom, as dízimas periódicas que a gente tem aqui foram as seguintes, olha só. Foram 6 nonos. 6 nonos. Foi 6 onzeavos. Opa, perdão. 6 onzeavos. Foi menos 5 terços. Menos 5 nonos. Menos 5 onzeavos. 7 terços. 7 terços. 7 nonos. 7 onzeavos. 4 terços. 4 nonos. 4 nonos. E 4 onzeavos. Tá? Essas daqui foram todas as frações que a gente tinha ali que deu números decimais, números dízimas periódicas. Tá? Quais são as frações que formam dízimas não periódicas? Dízimas não periódicas são dízimas, são os decimais finitos, tá? A gente pode chamar de decimal finito. Então, o que deu decimal, né, forma um dízima não periódica? Aqui no caso foi o 6 quintos, que lá deu 1,2. Foi o 7 quintos. Foi o 7 quintos. Foi o 4 quintos. 4 quintos e só, né? E só. Bom, se vocês repararem bem, todos foram divididos por 5 acabaram dando dízimas não periódicas, tá bom? Bom, e o exercício 2. Exercício 2, o exercício 3, perdão. A fração 6 onzeavos representa uma dízima periódica, deu aqui, né? Onde que 54 é o período que se repete. Podemos escrever essa dízima periódica destacando o período como uma barra superior. Olha que interessante, ele falou superior, mas ele colocou a barra embaixo. Né? A barra teve de ficar aqui em cima, tá? 0,54, assim. Então escreva todas as dízimas periódicas citadas no item 1, não tem item I, né? No item 1 dessa atividade nesse formato, tá? Então o que acontece? Item 1 seria a atividade 1, tá? Quais são as dízimas periódicas que eu tenho? Eu tenho 0,666, eu coloquei lá. Então 0,6, tá? Eu tenho o 0,54, só colocar a barra em cima. Eu tenho o menos 1,6, tá aqui. Eu tenho o menos 0,5, tá aqui. Eu tenho o 0 menos 0,45, tá aqui. Eu tenho o 2,3, tá aqui. Eu tenho o 0,7, tá aqui. Eu tenho o 0,63, tá aqui também, tá? Continuando, 0,63, eu tenho 1,3, tá aqui. Vou colocar, deixa eu ver, separar. Tenho o 0,4,
Eu tenho 0,36. Tá aí. São todas as dízimas periódicas que eu tenho, tá? E aqui, olha só. Cite uma situação do dia a dia utilizando resultados encontrados na tabela da atividade 1. Cite uma situação do dia a dia. Bom, a gente faz isso, né, durante todo o tempo. Por exemplo, se você tem um produto que você quer comprar, por exemplo. Eu quero saber quanto deu minha compra. A compra lá deu, sei lá, deu R$ 6, R$ 6, né? E eu acabei comprando nessa compra 5 itens, né? Então tinha lá, minha compra deu R$ 6 e eu comprei 5 itens. Quanto custa cada item? É só pegar o valor que foi minha compra e dividir pelo número de itens. E se eu fizer isso, 6 dividido por 5, vai dar 1,2. Ou seja, isso aqui vai dar R$ 1,20, tá? Cada item. Esse aqui esse é o caso daqui, ó. Peguei esse caso aqui só pra gente poder exemplificar, tá? Pode ser uma compra de 5 itens cujo preço total é R$ 6. Tá? Se considerar que cada item e todos os itens têm o mesmo valor, então a gente divide isso aqui por 5 e vai dar R$ 1,20 cada um. Ok? Bom, gente, é só isso. Essa atividade foi até bastante simples, tá? Qualquer dúvida vocês comentem aí, tá? Um abraço e